Estamos chegando com o programa Pra Você Saber. Redução da maioridade penal. Em alguns países, a lei já vigora. No Brasil, há uma possibilidade de adolescentes de 16 anos responder judicialmente pelos seus atos. E quando o adolescente comete um crime grave, você acha que ele deve ter um tratamento diferenciado? Como se ele não tivesse maturidade suficiente para saber entre o certo e o errado? Ou você acha que com 16 anos uma pessoa já sabe muito bem o que faz? Se cometer um crime, tem que ser julgado e, se condenado, cumprir pena na cadeia? Então, vamos ver nas ruas. Você é a favor ou contra da lei da redução da maioridade penal? TV Serra Mar, canal 20 NET. Programa Pra Você Saber. Redução da maioridade penal. Como é que é o seu nome? Jaime. Qual a sua opinião referente a esse assunto, Jaime? Sou a favor. Por quê? Se o cara pode votar com 16 anos, ele pode bem ter mais responsabilidade, né? Muito bem. Seu nome? Meu nome é Charles André Klein. É de Farroupilha? Não, Bom Princípio. Bom Princípio, cidade bonita, hein? Ah, é, até lá no Morango, né? E a sua opinião referente à redução da maioridade penal? Eu sou a favor. Porque eu acho que todo mundo, o que faz, tem que ser responsável pelo que faz. Aprovado, né? Por quê? Porque eles fazem muito delito e aí a brigada prende, a polícia civil solta, daí tem que ser punido. Eu acho que errou, tem que ir pra cadeia. Você acha que jovem com 16 anos já tem que responder pelos seus atos? Se ele consegue fazer os atos, tem que assumir, né? Sim, ó, eu acho que, para uns casos, eu acho que tem que ter, porque se eles são maiores para matar e roubar, então tem que ir preso mesmo, tem que diminuir. Para uns casos tem que ser, porque eles matam, eles roubam, eles fazem qualquer negócio e fica por isso mesmo, né? Porque são menores. Só a favor. Por quê? Desde já eles já têm que terem a responsabilidade dos atos, né? É, gente, cada um com suas opiniões e a opinião de cada um é muito importante. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Está aqui no estúdio com a gente o Michel Sonda, assessor parlamentar do deputado Adilson Troca. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Avelino. Boa noite aos nossos telespectadores. Hoje vamos aí abordar alguns assuntos, principalmente a questão da redução da maioridade penal, um assunto tão em pauta hoje na sociedade. E, enfim, nós precisamos aí debater e ouvir a opinião de todos. Isso é fundamental, para que nós possamos criar um conceito sobre esse tema. Já vamos direto ao assunto. Você é a favor ou contra da lei da redução? Eu sou a favor. Eu sou a favor porque acredito que a lei ela não serve a lei não serve para evitar os crimes. A lei serve para punir. E é nesse sentido que o debate tem que ser feito. A questão da redução da maioridade penal é uma questão que há muito tempo outros países já iniciaram a abordagem desse tema, outros países já debateram exaustivamente essa questão toda, E aí nós precisamos agora fazer essa discussão a nível de Brasil. Nós não podemos mais aceitar que jovens, por usar o pretexto da questão da maioridade penal, que atualmente é de 18, cometer crimes hediondos, cometer crimes que lesam a família, que lesam o cidadão, e nós precisamos punir exemplarmente esses crimes. E essa discussão ela vem toda basada em cima de diversas situações. Não basta nós reduzirmos apenas a questão da maioridade penal. Nós temos que discutir o contexto da segurança como um todo, partindo da questão da segurança dos presídios. Hoje, infelizmente, o Estado, a União, não dispõe de recursos mais para gerir essa questão dos presídios. Nós precisamos discutir a questão da privatização dos presídios. Eu acho que é fundamental para que nós tenhamos esse controle, Obviamente, hoje, a partir do momento em que nós colocarmos um menor, se a questão da redução da maioridade penal for aceita e nós colocarmos um menor junto com os demais, pessoas que supostamente estão lá por cometer crimes muito mais graves do que aquele próprio menor, daqui a pouco nós incorremos no risco de ele sair de lá cometendo crimes maiores do que aqueles que enfim, levaram ele até a prisão.
né? Então, é toda essa questão da segurança pública que nós temos que discutir. E isso obrigatoriamente passa pela redução da maioridade penal, porque é a pena que nós estamos levando. Nós temos casos, por exemplo, de jovens que cometeram crimes com 17 anos, 11 meses e 20 e poucos dias. Faltando 4, 5 dias para completar 18. Mesmo assim, ele entra nessa lei, né, por ser menor, cumpre uma pena de reclusão aí de 1 ou 2 anos, né, e está de volta ao convívio da sociedade. Nós não podemos mais aceitar isso. Sem contar que hoje, dentro da questão da redução da maioridade penal, os jovens hoje que estão apenados, eles têm indulto de Natal, de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Determinados casos, conforme for a gravidade, nos finais de semana, ele sai e vai para o convívio da família, com os amigos. Só que muitos deles saem para cometer novos crimes. Nós não podemos mais, a sociedade não tolera. Hoje, 93% da sociedade brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Daqui a pouco, claro, a partir do momento em que as informações forem debatidas exaustivamente, poderá mudar esse conceito. Pode ser que menos pessoas aprovem a redução, mas tenho certeza que a ampla maioria da comunidade ela aprova. Em Caxias houve um debate. Nós fizemos por iniciativa da Comissão de Legislação Participativa da Câmara de Vereadores. Nós fomos a primeira Câmara de Vereadores a debater esse assunto há cerca de 15 dias. Tivemos um debate lá, né, com representantes do Poder Judiciário, com representantes da comunidade, com relatos, inclusive, de pessoas, né, que foram vítimas de jovens, né? Nós tivemos também representantes da ONG Brasil Sem Grades, a Paula Iores, que também tem uma causa importante e luta em relação a isso. Então, nós tivemos diversas opiniões. Claro que nós temos que ter o cuidado hoje. Enfim, essa questão da redução da maioridade penal, ela está por uma questão mais ideológica. Todos os debates que estão sendo feitos, elas estão por uma questão ideológica. Determinado partido, determinada posição política é a favor, determinada posição política é contra. E não é essa a defesa e essa discussão que nós temos que ter. A discussão que nós temos que dizer é baseada em casos específicos. É baseado na questão, nos números. Obviamente que os crimes cometidos por jovens, por menores de 18 anos, são muito pequenos em relação ao grande universo de jovens acima de 18 anos. Mas, infelizmente, se um jovem hoje tem 16 anos, ele é capaz de votar, sabe? Ele é capaz de escolher os seus representantes. Ele também tem que pagar civilmente e criminalmente por isso. Eu sou a favor, inclusive, da redução da maioridade civil. Eu acho que com 16 anos, hoje em dia, o jovem tem condições de dirigir, ele já pode ser emancipado pelos pais, né? Então ele já pode, dentro dessas questões todas, ter uma série de responsabilidades enquanto cidadão. E por que não pagar penalmente por isso? Por que não cometer um crime, se pague na mesma proporção que um jovem, uma pessoa, um homem de 18, 20, 25, 40 anos. Né? Nós temos muitos casos de pessoas ligadas ao tráfico de drogas que acabam aliciando esses menores, né, para cuidar dessa questão toda das drogas, justamente por quê? Porque sabem que se eles for pego, a pena é menor. Muito bem, vamos ver nas ruas mais opiniões sobre a redução da maioridade penal. Estamos aqui no centro de Farroupilha, TV Serra Mar, canal 20 NET. O seu nome? Aristides Colombo. Aristides, o tema de hoje do programa é a redução da maioridade penal. Qual a sua opinião referente a esse assunto? Bom, é uma questão muito polêmica e que envolve um raciocínio muito grande, né, por parte de toda a sociedade, né? Não vai resolver a redução da idade penal se não tomarmos outras medidas de punir os adultos que usam os jovens, os de menor idade, para cometerem crimes e essas lesões e roubos, assaltos e que, né? Então, a responsabilidade cabe aos adultos, né? Nós que somos adultos devemos, digamos, na medida do possível, né, preservar os jovens e que a família seja preservada, que seja a conservadora desses jovens, saber aonde os filhos andam até a idade, atingir a maioridade. Eu acho legal porque agora, conforme o jovem está tendo várias possibilidades de vida e de empregos e tal, o que acontece? Ele vai ter que assumir também as suas responsabilidades no crime, na violência, né? Eu acho bom isso. Em todos os sentidos? Em todos os sentidos. Eu acho que se o adolescente ele tem capacidade de cometer o crime, ele tem que cumprir a pena. A minha opinião é que não deveria ter idade nenhuma. Cometer o crime tem que ser punido.
Alguns países a lei já vigora, né? Tem a China, se eu não me engano, é 14 anos. Isso, não tem nem idade, né? Alguns países cometeu o crime e vai responder. Também, eu sou da mesma opinião. Eu acho que tem que ser, se tiver uma capacidade de cometer atos ilícitos, eles têm que ter também o caráter e responsabilidade de assumir seus atos, né? Então, eu sou a favor. O pessoal aí nas ruas, né, tá bem nessa questão da maioridade penal, pegando fogo as opiniões. Muito bom. E o diretório do PSDB, que não fez mais de 6% de votos para deputado, sofrerá intervenção. Aqui no Rio Grande do Sul, o partido possui 250 diretórios. Eles ajudaram a manter a bancada de 4 deputados estaduais, mas não conseguiram eleger mais do que um deputado federal. Portanto, todos os diretórios municipais que não conseguiram 6% ou mais de votos para seus candidatos a deputado estadual ou federal dissolverão. Eles já estão sofrendo intervenção e serão nomeadas comissões provisórias em todos os diretórios municipais. Pois é, Michel, essa comissão provisória, o que consiste essa comissão provisória? Na verdade, Tarrigo, isso é uma resolução nacional, né, do PSDB, assinada pelo nosso presidente, senador Aécio Neves, destituindo todos os diretórios que, porventura, não tenham atingido 6% dos votos nas candidaturas proporcionais. Isto é, sejam para deputado estadual ou deputado federal. Porque, infelizmente, não trazendo para a realidade do Rio Grande do Sul, onde a gente sabe que todos os nossos diretórios trabalharam de forma permanente para os nossos candidatos, mas nós tivemos em muitos outros municípios, né, a nível de Brasil, diretórios em que o PSDB não se mobilizou. Nós tivemos aí uma candidatura à presidência da República com aproximadamente mais de 51 milhões de votos, né, e que muitos diretórios acabaram dando seu apoio para outros partidos, para outros candidatos de outros partidos. Nós temos casos aqui no Rio Grande do Sul de municípios em que o PSDB, até então, era presidido por pessoas ligadas a outros partidos. Ou o pai era prefeito de um outro partido, ou o tio era vereador de um outro partido, e chegavam nas eleições e não apoiavam os nossos candidatos. Apoiavam esses candidatos de outros partidos. Então nós precisamos, e a gente concorda com essa posição do senador Aécio Neves, justamente dar uma intervenção em todos os diretórios a nível de Brasil, né, para que novas pessoas sejam oportunizadas, estarem à frente do partido, né, de buscarem buscarem ampliar a participação do PSDB em sua cidade. E é justamente isso que essa resolução busca. A gente sabe que teve municípios como o Farroupilha aqui, falando o nosso presidente Eloy, que faz um trabalho juntamente com os demais filiados de forma magnífica. A gente sabe que existem dificuldades. Nós temos aqui em Farroupilha também municípios em que candidatos que se elegeram por aqui, então a gente sabe da dificuldade. Então é uma questão de que internamente, juntamente com o diretório estadual, né, do qual o deputado Adilson Troca é o presidente, juntamente com o diretório nacional, são questões que nós vamos pautar ao longo do tempo, né? Renovar as comissões, mas essas pessoas que hoje estão aí não necessariamente vão ser afastadas do partido, não. Então, Michel, para chegar a este ponto do alto escalão do partido tomar, digamos assim, esta medida radical de dissolver a atual diretoria do partido, é porque há uma desconfiança de alinhamento, jogo de interesse desse diretório? Na verdade, existem, como em todos os partidos ocorre, muitas pessoas vêm para o PSDB tratar o PSDB como uma sigla de aluguel, uma sigla paralela, uma sigla para garantir apoio numa eleição para outros partidos mais importantes. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que o PSDB hoje é um partido, nós somos um partido de oposição, né? De norte a sul, o PSDB é um partido de oposição, é um partido que está buscando fazer o contraponto a este governo atual, que há 13 anos está à frente do Brasil. Nós, por pouco, não conseguimos eleger o nosso candidato a presidente na última eleição, mas nós temos que obrigatoriamente nos preparar para 2018. O PSDB é um partido que sempre terá prioridade na indicação de candidatos à presidência da República. Nós temos que ter esse protagonismo. Nós não podemos nos acomodar como outros partidos que já deveriam estar nesta condição e até hoje acabam sendo linha auxiliar de partidos como o PT. Então o PSDB precisa fazer essa medida dura neste momento, para que em 2018 nós não tenhamos os problemas que nós tivemos na eleição passada, onde em muitos partidos, em muitas cidades, os diretórios do PSDB estavam mantidos, estavam em atividade, mas não fizeram campanha para os nossos deputados.
não só para deputado estadual ou deputado federal, que isso foi a cláusula de barreira internamente que nós definimos para o PSDB fazer novas eleições, mas para candidaturas à majoritária. Nós, no primeiro turno, apoiamos a candidatura da senadora Ana Amélia, o nosso candidato a presidente. Muitas vezes nós chegávamos nos municípios, o PSDB constituído, nós chegávamos nos municípios e os municípios nós não conseguimos localizar essas pessoas para estarem fazendo campanha. Ou o PSDB faz diferente, ou nós vamos todos marchar para o mesmo lado, por mais que todos os partidos tenham as suas divergências internas, e o PSDB não é diferente. Nós precisamos internamente exercer esta democracia para que nós possamos exercer a democracia externa. Nem todo mundo é obrigado a compactar com as mesmas ideias, mas a partir do momento em que a maioria toma uma posição, essa maioria vence, e é a partir daí que nós temos que construir. Nós não podemos mais ficar a reboque e correr esses riscos de o PSDB em determinados municípios não fazer campanha para os candidatos do partido. E aqui em Farroupilha, nessa questão dos 6%, está com esse problema? Em Farroupilha, nós tivemos também, né, o PSDB de Farroupilha não atingiu 6% para candidaturas a deputado estadual e a deputado federal, né? Enfim, apoiaram outros candidatos, mas isso internamente, junto com o presidente, com os demais membros do partido, essa questão toda está sendo debatida. Na próxima semana, provavelmente, nós vamos ter algumas novidades em relação a isso, né? Obrigatoriamente, pela resolução, novas pessoas que estão compondo o diretório, que a atual executiva hoje do PSDB de Farroupilha, toda ela será destruída e novos nomes integrarão a executiva para compor, né? Mas nada impede que os atuais estejam junto, trabalhando, porque a gente sabe que as pessoas não estão levando para esse lado. Nós, por exemplo, eu sou de Caxias do Sul, e em Caxias do Sul nós tivemos uma candidatura a deputada federal que nos possibilitou atingir esse coeficiente de 6%. Mas se nós não tivéssemos essa candidatura, nós também não tínhamos atingido. Isso também serve para que nas próximas eleições os municípios se organizem de forma melhor, coloquem candidatos a deputado estadual, coloquem candidatos a deputado federal, para que consiga passar essa cláusula de 6%. Eu, particularmente, acho que 6% é um número elevado. Tá? Mas, enfim, foi uma determinação, uma resolução a nível nacional do senador Aécio Neves, e nós vamos cumprir em sua integridade aqui no Rio Grande do Sul, e esperamos que na próxima eleição nacional, que nós vamos ter em 2018, nós não precisamos tomar atitudes amargas como esta, né? É o legítimo cortar na carne que nós estamos fazendo nesse momento, justamente para preparar o partido para que em 2018 sairemos vitoriosos desse processo eleitoral. Como é que fica nessa comissão provisória? Na atual, digamos assim, na atual diretoria, sai o presidente do partido? Sai o presidente, sai o secretário, o vice-presidente, tesoureiro, todos os membros da executiva é dissolvido, tá? Será feita uma nova convocação. Então, aqui em Farroupilha acontece isso? Acontece isso. Vai ser feita uma indicação pelo diretório estadual de uma comissão provisória e momentânea, né, para reorganizar o partido nesse momento e essa comissão, ela... E fazer a convenção em breve. Como é que vai se formar essa comissão? É indicada pelos atuais... A comissão, sim, a comissão provisória vai ser indicada pela executiva estadual do partido, estadual ou estadual. O presidente estadual, o deputado Adilson Troca, da qual assessoro, juntamente com os demais membros da executiva estadual, né, em reunião entre todos, vão definir. Em Farroupilha, nós vamos apoiar quem? O presidente que está lá, enfim, ele vai ter que ser destituído por essa questão, né, mas, enfim, outras pessoas que são dentro do quadro... Ele pode indicar tranquilamente. Isso é um processo que nós vamos construir, nós não queremos punir ninguém, nós queremos construir pelo melhor, né? A gente sabe que teve o empenho de todos, a gente sabe que todos da executiva, principalmente do partido em Farroupilha, trabalharam para os nossos candidatos, mas infelizmente a medida é muito clara. A resolução a diretório nacional não é uma questão de diretório estadual, é nacional e nós estamos cumprindo. E como vai ser feito isso? O presidente indica ou alguém se autonomeia? Pode? Não. A presidência estadual que vai fazer a indicação. Vamos pegar dentro do quadro de filiados do PSDB, da cidade, do município, ver as pessoas que estão filiadas, pessoas que supostamente não estavam. Nada impede que gente que não esteja na atual executiva agora, mas que teve em executivas passadas possa retornar. É um processo que vai ser construído de forma permanente. É só por uma questão, uma deliberação momentânea, não pode ser os membros atuais, né? Então será uma renovação de 100% em todas as executivas municipais, pelo diretório estadual. Mas é por um prazo curto, Tarrigo. Isso é uma medida que está sendo tomada de prazo de imediato, né? Mas logo posterior a isso, posterior às convenções tanto estaduais quanto nacional, que estão programadas para ocorrer no mês de junho, né? No mês de junho, a convenção nacional
nacional é no final de junho. Após isso, aí os partidos vão ter a iniciativa de poder fazer um novo processo de convenção, montar os seus diretórios e a partir daí trabalhar. Nada impede que essas pessoas possam voltar, mas precisamos fazer esse trâmite interno, precisamos fazer essa condução nesse momento difícil para que a gente consiga ali na frente buscar os resultados que nós almejamos e tanto esperamos. Muito bem, vamos ver nas ruas como está a questão da redução da maioridade penal. TV Serra Mar, canal 20 NET, programa Pra Você Saber. Referente à redução da maioridade penal. Qual a sua opinião referente a esse assunto? Eu concordo. Por quê? Porque eles sabem fazer coisa errada, né? Tem que pagar pelo que eles fazem. Ok, o seu nome? Gabriel. Gabriel, você é um rapaz jovem. Quantos anos? Tenho 15. 15. Qual a sua opinião referente a esse assunto da redução da maioridade penal? Eu tenho a mesma opinião dela também. Eu acho que eu concordo também com isso. Acha que jovem com 16 anos já deve se responsabilizar pelos seus atos? Sim, acho. A favor, porque eu acho que uma pessoa com 16 anos, mesmo sendo de menor, né, acho que está ciente dos seus atos, né, mesmo sendo aliciado por maiores, eu acho que está ciente dos seus atos, então eu sou a favor. O negócio é o seguinte, como é que para votar eles podem votar? Quando eles precisam para votar, ele pode votar assim, mas ele pode votar, ele pode assumir pelos erros dele também. Bom, eu acho que como todo cidadão tem que ter responsabilidade, eles também têm que ter, né? Então, desde cedo já tem que assumir essa responsabilidade. Redução da maioridade penal. Vai dar muito pano para manga, hein, Michel? Com certeza, é um tema que vai participar de muitas discussões ainda e que eu tenho certeza que tanto o Congresso Nacional como a sociedade acharão a forma correta aí de nós debatermos esse assunto e tomarmos as medidas que precisam ser tomadas. É isso aí. Muito bom. Michel, muito obrigado pela tua presença. Eu sei que você é bastante ocupado, né, para lá e para cá, né, trabalhando com o deputado e outros afazeres, e você está aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que gostaria de agradecer a ti, a Avelino, a produção da TV Serra Mar, agradecer também aos telespectadores por ter nos acompanhado durante esse programa e nos colocamos à disposição, né? Dentro daquilo que a gente tem conhecimento, vir falar, enfim, a colaborar, ajudar, a gente está à disposição não só da comunidade de Farroupilha, mas da comunidade do Rio Grande do Sul como um todo. Muito obrigado e uma boa noite. Show de bola. Então, o programa Pra Você de hoje fica por aqui. Tchau, pessoal. Até o próximo programa.